carta de Paulo aos Gálatas tem 6 capítulos, é um livro mais objetivo, mas certamente seu ensino é proveitoso, uma vez que foca nos méritos de Cristo e no porquê que nós devemos viver com base neles e não no nosso próprio mérito. Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 11, estou unindo aqui 2 trechos que estão separados na nossa Bíblia, mas que certamente podem ser expostos em conjunto, um complementando o outro. Gálatas 4, do 1 a 11, assim nos diz a palavra do Senhor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Amém. Vamos ler o versículo 6, meus irmãos, que é o versículo que nós leremos também aqui ao final do nosso momento juntos no encerramento, né? Vamos ler o versículo 6, todos juntos? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra, em nome de Jesus. O que nós temos aqui diante de nós, meus irmãos, que nós devemos ressaltar para o bom entendimento dessa passagem? Eu acho que sempre que nós expomos sequencialmente, se você chegou agora, por assim dizer, é bem provável que você tenha ainda uma dificuldade de localizar o contexto original da carta. Então, para que isso não aconteça, nós sempre lembramos, a carta de Paulo aos Gálatas foi escrita de maneira corretiva, porque o apóstolo Paulo estava percebendo um retorno a práticas antigas, caracterizadas pelo ensino de falsos mestres que queriam perverter o evangelho de Cristo e levar as pessoas a entenderem que todo tipo de bênção, inclusive a salvação que eles obtiveram, era devido ao fato de eles serem assim merecedores. Então havia uma intenção de mostrar, por meio daqueles falsos ensinos, que a maneira pela qual você alcança a salvação e as bênçãos de Deus tinha a ver com a sua obediência à lei. Então o que o apóstolo Paulo faz? Nos capítulos 1 e 2, ele trata da causa desse problema, e a causa está bem aí expressa no versículo 10 do capítulo 1. O verdadeiro motivo pelo qual as pessoas abraçam uma cultura de mérito não tem a ver naturalmente com um problema que seja simplesmente teológico. E isso é didático para nós, meus irmãos, porque toda vez que nós discordamos sobre algum assunto que pode ter natureza teológica, isso não tem a ver simplesmente com um ponto de vista diferente. Isso tem a ver com o estilo de vida que você professa e que você tenta colocar, ajeitar por trás desses conceitos que você carrega, que podem ser justificados pela interpretação da Bíblia. Então o que Paulo diz? Primeiro, ele vai colocar nos capítulos 1 e 2, que a causa pela qual os Gálatas abraçaram esse comportamento em direção ao evangelho falso era o temor de homens. Depois, o apóstolo Paulo trata da questão teologicamente a partir do capítulo 3 até o final do capítulo 4, mostrando a impossibilidade da obediência plena à lei de Deus. Por quê? Porque obedecer à lei de Deus, irmãos, não é simplesmente cumprir um dos 10 mandamentos. Se você quer cumprir a lei de Deus, quantos dos mandamentos, se a gente, por exemplo, resumisse todo o ensino da lei aos 10 mandamentos, para alguém dizer que cumpre efetivamente a lei, quantos mandamentos essa pessoa precisaria cumprir?
Nós temos 10, né? Se a gente pegasse ali os 10 mandamentos. Se você fosse ser salvo pelos seus méritos e pela sua obediência, quantos desses mandamentos você precisaria cumprir para que Deus olhasse para você e pensasse assim: esse aí merece ser salvo? Todos. Então, na prática, cumprir 1 ou cumprir 9 é a mesma coisa? Sim ou não? Por que não? Exatamente. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é assim: como existe essa impossibilidade do cumprimento pleno por causa do pecado, Paulo vai explicar então por que Deus deu essa lei. E a lei então, meus irmãos, conforme o ensino que nós vimos na semana passada, no capítulo 3, versículo 25, a fé é um aio. O que significa essa palavra? O aio era um criado contratado por famílias de boa condição que ensinava as crianças a ler, a escrever e a conhecer a cultura da sua época para que então ela pudesse criar maturidade. É algo parecido com o que tem se chamado hoje em dia, nos nossos tempos, não é? De homeschooling, que é estudar em casa, você ter um professor particular. E aí, irmãos, esse é o ponto que o apóstolo Paulo quer colocar. A lei foi colocada como um aio que conduz a Cristo, justamente porque com a lei Deus queria mostrar duas coisas. Primeiro, nós sempre iremos nos desviar do caminho que Deus traça para nós por causa do nosso pecado. Então a lei foi lá e categorizou os tipos de pecado que existem. A lei então tem esse propósito didático. Ela não diz que você pode, mas ela aponta qual é a natureza do seu erro. E isso para que você seja convencido então de uma coisa: a única pessoa existente nessa terra que cumpriu todos os mandamentos da lei, não somente os 10, mas todos os mandamentos da lei, era Cristo. Então, quando Deus deu a lei, qual era o objetivo de Deus? Era poder mostrar a natureza da sua incapacidade, ou seja, por que você e eu não conseguimos cumprir plenamente a lei. Esse é o primeiro ponto. E segundo, para que você então pudesse entender que a salvação sempre vem a partir da obediência perfeita de outro. Esse é o apóstolo Paulo justificando teologicamente o seu argumento. Quando ele chega no capítulo 4, irmãos, ele tem agora um outro uso para a lei. No capítulo 3, ele diz que a lei é o aio. No capítulo 4, irmãos, ele vai dar outro nome para a lei, para que nós então pudéssemos compreender. E a partir daí, ele começa a direcionar o problema novamente, abordando a seguinte questão: se hoje nós estamos em Cristo Jesus, se hoje então cumpriu-se o propósito da lei, se a pessoa para a qual a lei apontava já chegou, por que as pessoas querem voltar ao tempo antigo? Por que se Cristo já está aqui, se Cristo já veio, se Cristo já cumpriu a lei, por que as pessoas tentam voltar? Qual é o objetivo por trás disso? E aí nós vamos então, irmãos, dos versículos que nós apontamos, colocar as causas, as cartas na mesa, para que nós entendamos o verdadeiro motivo pelo qual alguém pensaria que pode receber as bênçãos de Deus pela obediência à lei, mesmo que isso seja impossível. E aqui, irmãos, é interessante a gente pensar que o apóstolo Paulo tem uma preocupação muito genuína com os Gálatas, e isso até me tranquiliza um pouco. No seguinte sentido: nós sabemos que a porcentagem de aprendizagem que as pessoas têm não é total. Mesmo que você diga assim que aprendeu totalmente aquilo que foi ensinado, nós vamos notar se isso é verdade ou não a partir da maneira que você conduz a sua vida. Então a lei de Deus é interessante, a palavra de Deus é interessante, porque não é simplesmente uma questão de apreensão intelectual do conteúdo. Não é você olhar e falar assim: entendi, compreendi, consigo desenvolver o raciocínio. Mas você precisa viver com base nesses raciocínios. E o que o apóstolo Paulo diz sobre os Gálatas, irmãos, é deveras interessante e ao mesmo tempo grave. O que ele diz no versículo 11 do capítulo 4 em relação aos Gálatas? Lembrando que Paulo, irmãos, passou pelo menos ali um bom tempo. Os estudiosos variam entre 1 ano e meio e 3 anos. Aquela igreja foi uma das igrejas que mais tempo gozou da presença física do apóstolo Paulo. Mas veja o que Paulo diz em 4:11.
receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Isso aponta, irmãos, para uma coisa muito curiosa. De repente, você pode pensar assim: eu acho que o apóstolo Paulo não era um bom professor. Ele podia ser inteligente, assim, de saber para ele, mas ele não conseguiu comunicar eficazmente os seus conteúdos. Será? O problema daquela igreja, irmãos, era efetivamente a qualidade do ensino do apóstolo Paulo? Ou será que o problema residia em outra coisa? E é exatamente esse o ponto que me tranquiliza, porque a gente sabe, e observando não somente a carta aos Gálatas, mas o conteúdo todo do Novo Testamento e do Antigo Testamento, que a salvação é entendida como um dom de Deus. Então, a apreensão do conteúdo de tal forma que você seja transformado por ele, não é algo que depende, por exemplo, da eloquência do pregador. A única coisa que transforma o homem é a obra do Espírito Santo. Então, você pode notar que mesmo o apóstolo Paulo, tendo todas as qualidades e todas as características de um ensino interessante como ele mesmo tinha, mesmo ele não era capaz de garantir absolutamente nada em termos de resultados de salvação. Então, a única coisa que nós podemos entender que faz com que as pessoas sejam mantidas na fé é essa obra do Espírito Santo. Senão, não existe resultado prático em termos de fé salvadora. Existe, da parte do pregador, a necessidade de ser fiel, mas a transformação das pessoas não é algo que depende dele. Por essa razão, irmãos, o apóstolo Paulo receia. E Paulo era uma pessoa tão corajosa, que quando eu vejo ele usando essa palavra, receio, eu fico pensando comigo assim: devia ser uma coisa muito específica para Paulo usar, que faça Paulo usar uma palavra como essa. O grande apóstolo Paulo com medo. O homem que morreu com base numa ordem direta do imperador, provavelmente por estrangulamento, morte por espada, você tem ali várias teorias. Mas esse homem dizia para os Gálatas: eu acho que o tempo que eu estive aqui não valeu de nada para vocês. Vocês ainda estão querendo voltar à maneira antiga de viver. Então, irmãos, vejam, se você acha que o sucesso ou o fracasso da obra de salvação depende exclusivamente da intenção de quem está pregando ou da capacidade das pessoas que dirigem os trabalhos, você automaticamente está caminhando na mesma direção dos Gálatas. Porque a vida por méritos tem essa particularidade. Ao mesmo tempo que você acha que você é merecedor de tudo e que tudo depende de você, quando alguma coisa acontece em termos assim de falhas, quem que você vai culpar? A maneira de você lidar com essas coisas é interessante por causa disso. Porque você vai dizer assim: todo sucesso que eu obtive na minha vida é mérito meu. Mas os momentos em que você tropeça, a culpa é de quem? Veja, essa é a contradição de viver pelos méritos. Tudo que for bom é meu. Tudo que for ruim para mim, de quem que é? De qualquer outra pessoa. E o apóstolo Paulo, então, observa isso no meio dos Gálatas e fala: gente, eu acho que o meu tempo aqui não adiantou nada. Porque vocês ainda estão debaixo desse negócio. E o que é, então, meus irmãos, que faz com que as pessoas adentrem esse estilo de vida, mesmo sabendo que, uma vez que Cristo está aqui, já não é mais necessário você entender que a lei servia para a sua obediência plena. Paulo então divide seu argumento em 2 pontos. No primeiro ponto, nos versículos de 1 a 7, Paulo faz mais uma comparação que nos ajuda a entender o motivo pelo qual Deus deu a lei. Nos versículos de 8 a 11, Paulo vai então falar da causa. Paulo vai então apontar, dar nome aos bois. Paulo vai direcionar o que ele quer dizer. Essa estrutura está simples para os irmãos? Dá para a gente caminhar assim? Então vamos seguir. Versículos de 1 a 7. Qual é a comparação que Paulo faz à lei? Veja que ele usa aqui, no versículo 2, 2 substantivos que eu acredito são perfeitamente compreensíveis, até como sinônimo um do outro. Versículo 2 fala assim: mas está sob, primeiro, tutores e depois curadores. Esses 2 termos, irmãos, são oriundos da educação romana, ok?
Paulo era uma pessoa que tinha uma cultura vasta. Ele não somente era judeu, conhecedor das tradições judaicas, mas ele também era um cidadão romano. E como os Gálatas estavam localizados numa região totalmente distante de Israel, então Paulo se comunicava com eles numa linguagem que eles podiam entender. Quem eram esses tutores e curadores? Digamos que você fizesse parte de uma família que tivesse vários bens, várias propriedades, e aí o seu pai nomeia você como seu, vamos dizer assim, herdeiro principal. Quando o pai morrer, você que é o filho vai herdar tudo que ele tem. Se o pai morre antes de você ser considerado apto pelo Estado para assumir o controle desses pontos, quem eram os tutores e curadores? Pessoas que o governo regional nomeava para cuidar dos seus bens até que você tivesse idade para desfrutá-los efetivamente. O que se entende dos estudiosos, irmãos, é que dos 14 aos 25 anos, nenhum herdeiro poderia assumir o controle total dos bens dos seus pais. Então, curadores e tutores eram nomeados para a administração desses bens até que o herdeiro efetivamente completasse 25 anos. Ok? Dito isso, então, o que o apóstolo Paulo diz no versículo 1? Durante o tempo em que o herdeiro é menor, aqui utilizando essa linguagem cultural dos romanos, tá? Em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Qual é a implicação prática disso? Paulo diz assim: se você tem direito legal aos bens, mas você não tem idade para poder administrar e usar desses bens como seus, qual que é a sua diferença para uma pessoa que não tem bem nenhum? Paulo diz: nenhuma. Esses éramos nós na época em que Cristo ainda não havia nascido. Existia uma promessa, que era a promessa de uma nova terra, a promessa que Deus fez a Abraão, que ele aqui nos colocou no capítulo 3, mas nós não poderíamos ser ainda beneficiários dessa promessa, porque nós não tínhamos condição nem de caminhar para a terra. Apenas para os irmãos lembrarem, quando Deus chama Abraão para uma nova terra, Abraão já estava nessa nova terra? Não, ele estava onde? O Antigo Testamento nos diz, lá no livro de Gênesis, que ele estava em Ur dos Caldeus. Ou seja, numa terra totalmente estranha. E os caldeus aqui, irmãos, são outro nome que você poderia dar ao povo babilônico. Quer dizer, Abraão não era judeu, até porque nem existia, né, a designação nominal, mas Abraão não era nem crente. Ele era alguém que fazia sacrifícios a outros deuses. Aí Deus chega para ele e diz assim: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa é a promessa. A diferença, irmãos, é que a caminhada de Abraão começou, e quando ele foi se aproximando dessa terra, Gênesis 12 nos diz que teve uma fome, uma crise de fome gigante. Ele não caminhou em direção à terra, mas ele começou a voltar e foi para o Egito. Os irmãos se lembram da história. Então, o que Paulo diz? Existia uma promessa. Existia um alvo para o povo de Israel, mas esse povo não conseguiu ser beneficiário total da terra, porque até quando eles chegaram lá, a desobediência deles fez com que Deus levantasse povos, exércitos inimigos para tirar o povo daquela terra. E é por isso, irmãos, que você vai ver a lei colocando as condicionais. Se vocês obedecerem, vocês vão experimentar o bem dessa terra, vocês vão experimentar o melhor dessa terra, mas se vocês desobedecerem, vai existir uma maldição sobre vocês que vai fazer com que vocês percam a terra. Nós estamos, então, olhando o povo no Antigo Testamento, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. É exatamente isso que Paulo chama aqui, irmãos, de herdeiro menor de idade. É dizer, você tem, mas você não usufrui, porque você ainda não tem condições de usufruir. O que o povo precisava entender? Que a posse da terra era condicionada à certeza da promessa. Mas o povo não abraçava a promessa de Deus com força, por quê? Porque os povos estranhos estavam seduzindo a Israel. E aqui eu te pergunto, o que fazia no Antigo Testamento o povo trocar o Deus vivo e verdadeiro pelos ídolos falsos? Você tem uma resposta para essa pergunta? O que fazia o povo trocar o Deus verdadeiro no passado pelos ídolos falsos? Descrença é um primeiro ponto.
Existe outra causa também, outras causas também. A descrença é a fundamental, né? Existia um momento em que o povo dizia: olha, esse negócio aqui de obediência, de aliança, é um negócio que não está funcionando mais. Eu quero outra coisa para mim. E por que o povo abraçava os ídolos? Aí, irmãos, nós vamos chegar... É aquela velha alusão que eu sempre faço. O que é o ídolo? O ídolo é a projeção das suas convicções e esperanças para um foco que não seja Deus. Então, assim, como que você acha que Deus satisfaz o coração daqueles que andam nele? Deus deu uma promessa, nós caminhamos nessa promessa e nós cremos que Deus vai satisfazer o nosso coração plenamente quando essa promessa se concretizar. No nosso caso, a nova terra, a terra prometida que nós esperamos hoje, após Cristo, é esse novo céu e essa nova terra. A ideia, irmãos, é que lá nós seremos plenamente satisfeitos. Agora, naquele templo lá do Antigo Testamento, a terra física que apontava para a terra futura era o ponto que convergia todas as promessas. E Deus disse: se vocês obedecerem, vocês ficam aí. Mas se vocês obedecerem, vocês vão embora. O povo desobedeceu várias vezes. Porque era assim, ó. Quando Deus deu os seus mandamentos, inclusive em relação a corte de cabelo, a comidas imundas, né? Qual que era a ideia por trás disso? A ideia é que Deus queria separar o seu povo de maneira total, inclusive no que diz respeito aos aspectos externos, aos povos estranhos que habitavam a terra de Canaã, que era a terra prometida. Só que tem uma coisa: os deuses da terra de Canaã eram adorados assim, ó. Como que você deveria prestar culto, por exemplo, ao Deus da alegria? Ficando alegre. E como que se fica alegre de uma maneira descrente? Mataram. E o apóstolo Paulo está fazendo isso, irmãos, aqui para os Gálatas, justamente por quê? Porque ele sabe que a prática romana de idolatria tinha exatamente a mesma motivação. Olha o versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: o que leva uma pessoa a servir um Deus falso? Se as promessas de Deus são as promessas de satisfação futura, as promessas dos ídolos são promessas de satisfação presente. E como é que você se satisfaz no presente? É naquele momento que você diz assim: terra prometida, novo céu e nova terra, restauração. Ah, não, isso está muito longe. Eu preciso ser feliz agora. Como a gente é feliz agora no nosso mundo de agora, meus irmãos? Adore ao Deus do vinho. Como é que você adora ao Deus do vinho? Beba vinho. Como é que você adora ao Deus da fertilidade? Se envolve em orgias. Você viu? Você dá uma cara religiosa a uma prática proibida pela palavra de Deus. Isso seduziu o povo várias vezes. Inclusive, irmãos, foi dito aqui na devocional, né? O deus Moloque, que era um dos deuses comuns ali naquelas terras, era um deus cuja estátua era uma figura assim que misturava mulher e animal com as mãos assim. E se sacrificavam crianças a Moloque da forma mais cruel possível. Acendia-se um fogo debaixo das mãos e colocava-se a criança aqui. E por que alguém faria isso? Quais eram as promessas de Moloque? Riqueza, prosperidade. E aí você fala assim: mas quem sacrificaria o filho em torno de prosperidade? Ora, pastéis. Pode ser que você não faça isso de maneira literal, colocando uma lâmina na cabeça do seu filho. Mas você já chegou a pensar o que o ser humano é capaz para que ele consiga as coisas que ele quer? Quantos de nós não vivemos uma vida tipo assim: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu só tenho tempo de trabalhar. Qual que é o motivo que leva você a pensar assim? Tipo, trabalhar. Quando eu converso sobre isso com algumas pessoas, é interessante, porque elas devolvem pra gente um negócio tipo assim: não, mas não tem que trabalhar? Por acaso as coisas vão vir de mão beijada? Exatamente, claro que tem que trabalhar. Mas qual que é a motivação do trabalho, meus irmãos? Ganhar dinheiro, pra quê? Pra gastar. Aí, ó,
Tá vendo? Filosofia perfeita para gastar. Mas a intenção aqui, meus irmãos, é a gente pensar assim, ó. Quando você está lá trabalhando, suando a camisa para ganhar dinheiro, você está pensando no seu aluguel, na luz, na internet, no telefone? É nisso que você está pensando? Claro que não. Você está pensando nas férias, você está pensando no avião, você está pensando na viagem, você está pensando lá em Fortaleza, você está pensando em Maragogi, você está pensando em Jericoacoara. Aprendi a falar o nome, você viu só? Você está pensando na Argentina, você está pensando no Chile, você está pensando na Europa. E eu lembro que algumas pessoas até costumam contratar o serviço dos coachings, né? Que hoje está virando moda. Se as pessoas podem, você também pode. Por que você é diferente dos outros? Os outros podem, por que você não pode? Parcela em 46 vezes a viagem, mas vá. Ora, por que você não tem direito? Irmãos, isso, você pode pensar, o mundo que nós vivemos hoje, século 21, é um mundo muito mais desenvolvido que aquele mundo do primeiro século. São as mesmas coisas que cativam as pessoas. O que você precisa para ter a felicidade aqui? Lá no passado, você sacrificava o seu filho para Moloque. Aqui você está sacrificando o quê? Você só não está matando, mas você está deixando eles para lá. Não tenho tempo para nada, agora eu só tenho que trabalhar aqui, ó, porque não tenho que ganhar dinheiro, porque... É assim que está vivendo a sua vida. Essa é a parte ruim de você viver pelos méritos, porque, olha o que diz o versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, Paulo falando, nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. A diferença, irmãos, é que a vida pelos méritos é uma vida escravizadora. Sabe por quê? É só você pensar assim, ó. Viva pelos méritos, ou seja, você vai ter aquilo que você merece. Você vai viver com base nessa ideologia, nessa filosofia. Eu só tenho o que eu mereço. Quando você vai chegar à conclusão que você já teve tudo o que merece? Tipo assim, vamos para a Europa. Meu sonho é merecer uma viagem para a Europa. Aí eu trabalho, eu faço hora extra, eu ganho dinheiro extra, eu vendo coisas, junto dinheiro, vou para a Europa, volto para Itapeva e penso, agora posso morrer feliz, já fui para a Europa. Não, agora eu quero ir para a Austrália. Agora eu quero ir para a Argentina, agora eu quero ir para os Estados Unidos, agora eu quero ir para o Japão, agora eu quero ir para Hong Kong, agora eu quero ir para a Ilha Salomão, agora eu quero ir para Nova Zelândia, agora eu quero ir lá para a África. Você nunca vai ter um dia em que você vai pensar assim, cheguei. E sabe o que é o mais interessante? Você vai olhar para as pessoas ao seu redor e você vai pensar assim, primeiro, para as pessoas que estão ao seu redor, né? Eu acho que eu não mereço essa esposa aqui. Essa esposa é muito pouco para mim. Ela não me entende. Ela não dá valor às coisas que eu faço. Esses filhos aqui não me obedecem. Não comungam das mesmas coisas que eu. O meu trabalho, o meu chefe, minha faculdade, eu sei mais que o professor. Na igreja eu vou lá, eu sou melhor que todo mundo. Eu trabalho, ninguém lá trabalha. Percebeu? O apóstolo Paulo diz no versículo 3 que a servidão, a sujeição, melhor dizendo, a esses princípios, irmãos, é servil. Ou seja, ela é escrava. Porque você nunca vai chegar no ponto em que você se declara efetivamente satisfeito. É isso que às vezes está destruindo a sua vida hoje. Você olha ao redor e pensa assim, meu Deus, está tudo caindo aos pedaços, eu estou vendo tudo desabar ao meu redor. Exatamente. E por que você está recorrendo para Deus nessa hora? Porque eu não posso ser culpado. Essas coisas que acontecem comigo não são culpa minha, imagina. Eu, do jeito que eu sou. E é engraçado, irmãos, porque quando a gente conversa com pessoas assim, se elas erram, elas dizem, claro, eu erro mais que todo mundo. Só que tem algumas pessoas que erram mais que eu. Eu sou ruim, mas tem gente pior. É por isso, irmãos, que a servidão, a escravidão, a sujeição a essas coisas é servil. E aqui existe um comentário a mais que eu quero fazer. Quando Paulo usa a palavra rudimentos aqui no versículo 3, ele também usa essa palavra no versículo 9. Né? Só que a diferença é que ele diz assim, no versículo 3 ele fala que os rudimentos do mundo
nós nos sujeitamos a ele de maneira servil. No versículo 9 ele fala assim, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? O que são rudimentos? Eles vêm de uma palavra grega, irmãos, que seria melhor traduzida como beabá. Coisas básicas, lições primárias. Quais são as lições primárias que nós aprendemos através da lei? Incapacidade. A gente aprende isso no primeiro momento. Olha, você pode tentar, você pode se esforçar. Quando você vai chegar no patamar que Deus aceitaria você pelos seus próprios méritos? Nunca. E quando Cristo veio, a porta foi aberta para que você recebesse justificação por meio da obediência perfeita dele. Então é por isso que a gente diz que quando a gente crê em Jesus Cristo como nosso Salvador, único e suficiente, como nosso Senhor, nós não estamos simplesmente projetando palavras, mas nós estamos dizendo o seguinte: Ele conseguiu o que eu não conseguiria. Então o que eu sou? Um miserável, perdido, pecador, desobediente, condenado. A fé em Deus, irmãos, não é fácil. Porque seria muito fácil a gente fazer uma evangelização em massa e eu falar assim: quem aqui acredita em Jesus e quer confessar Jesus? Eu quero. Mas por que as pessoas abraçam esse tipo de fé, que é fácil assim? É só crer. Não é só crer. Porque para crer, você já precisa ter entendido os rudimentos, ou seja, as lições básicas. Incapacidade. Se você não abraça isso, você fica escravo disso. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer, nos versículos de 4 a 7, sobre a vinda de Cristo, nos seguintes termos. O versículo 4 diz que Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, na plenitude do tempo. O que isso significa? Aqui na igreja a gente tem a plenitude da vida, né? Os exercícios da melhor idade. Por que vocês acham que a melhor idade é chamada de plenitude da vida? Vamos pensar assim, da onde que veio o nome que nós temos? É só um nome bonito ou ele tem uma ideia por trás? Não é? Plenitude da vida, irmãos, no nosso caso aqui, é associada à melhor idade, à idade idade idosa, por assim dizer, não é? Para não dizer velho, porque senão fica chato. Melhor idade por quê? Porque essa é a idade onde você colhe os frutos que você plantou ao longo da sua vida, não é? O que é a plenitude do tempo, então? Foi o momento considerado ideal por Deus para que Jesus Cristo nascesse. E Jesus Cristo nasceu, irmãos, num período em que o império que dominava o mundo de então era o Império Romano. O Império Romano teve uma dominação mundial bastante peculiar, porque ele foi o único império que conseguiu unificar os seus territórios. O Império Persa não conseguiu, o Império Babilônico não conseguiu, mas o Império Romano conseguiu. E por que o Império Romano conseguiu? Eles tinham um modelo de dominação, aqui é um pouquinho de aula de história, né? Conhecida como Pax Romana. O que isso significa? Cada cidade dominada pelo Império Romano tinha lá uma leva de soldados que ficava lá. E esses soldados eram responsáveis por ensinar a língua, que era o latim, posteriormente, e o grego, e as culturas características da maneira de viver dos romanos. Então todo mundo de então aprendeu a ser romano, aprendeu a falar o mesmo idioma. E por que esse foi o espaço perfeito para Cristo nascer, meus irmãos? Porque o apóstolo Paulo era um cidadão romano. Então como que ele conseguiu percorrer o mundo de então pregando o evangelho? Porque a gente pensa assim que Paulo pegou lá um burrinho, Paulo pegou um navio, ele só foi assim e ele entrou na cidade sem problema nenhum. Paulo tinha essa facilidade por causa da sua cidadania romana. Como todo mundo de então pertencia ao Império Romano, então ele podia andar por todos os lugares. Hoje, para você sair do seu país e ir para outro, você precisa de um visto, você precisa de passaporte. Naquele tempo, Paulo não precisava. Tudo pertencia ao mesmo império. Então, aquele foi o momento, irmãos, onde, por exemplo, se Paulo tivesse num ponto, escrevesse uma carta em grego, qualquer lugar do mundo de então poderia ler essa carta. É isso que a gente quer dizer com plenitude do tempo. É o momento perfeito, a ideia exata. E aí você pode perceber uma coisa interessante. O Império Romano, quando subjugou o mundo, substituiu justamente o império que estava dominando entre Malaquias e Mateus. Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, que é o primeiro, você tem 400 anos de intervalo ali. Nesses 400 anos era o Império Assírio.
O Império Assírio foi destronado justamente pelo Império Romano. O Império Romano dominou aquela região e todo mundo de então, a partir dali. É por isso, irmãos, que Roma tem o apelido de Cidade Eterna. Foi o império que mais tempo durou, foi o que demorou mais tempo para ser destruído, e se dizia, nunca isso aqui vai acabar. Acabou. Mas quando acabou, todo mundo já era cristianizado. Você viu que coisa interessante? Isso é plenitude do tempo. E por que Cristo veio? Versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o que isso tem a ver, irmãos, com a nossa maneira de abordar o Antigo Testamento? Se hoje eu posso ser chamado de filho de Deus, isso não quer dizer que eu tenho isso por direito legítimo. E aí que nós temos no versículo 5 a palavrinha mágica, adoção. O que é uma adoção? É quando você pega uma pessoa que não nasceu do seu sangue e a integra no seu seio familiar como sendo parte de você. Foi isso que Cristo fez conosco. Foi isso que Deus fez conosco. Ele nos adotou. Nós não ganhamos isso por direito. Nós fomos adotados. E aí o versículo 6 diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ou seja, o Espírito Santo é a garantia de Deus, é o penhor, Paulo usa esse termo em Romanos, capítulo 8, que nos aponta para essa promessa que ele fez, no sentido de nos dar uma nova terra. Então, irmãos, o Espírito Santo está sobre todos os filhos de Deus. O Espírito Santo é que nos anima na nossa caminhada em direção à terra prometida. E é exatamente isso que me consola, sabe por quê? Porque se dependesse da criatividade dos líderes para manter as pessoas dentro da igreja, nós estaríamos ralados. Essa é a grande verdade. O que mantém você crente, acreditando piamente no novo céu e numa nova terra? É o Espírito de Deus. Ele clama, Abba, Pai. Ele é que muda o nosso status de escravos para filhos adotados. Então, irmãos, não tem receita. O que nós fazemos para as pessoas começarem a ter mais vontade de servir ao Senhor? Clame ao Espírito do Filho de Deus. Só isso. Não tem mais nada para fazer. Porque não é isso que mantém as pessoas. Ou melhor, se não for isso, não tem nada que mantenha as pessoas na fé. É o que o apóstolo Paulo está trabalhando no primeiro momento. Aí o versículo 7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Veja, todas as coisas que nós buscamos pelos nossos próprios méritos, nós ganhamos pela fé em Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora, por que mesmo assim existem pessoas que querem voltar a serem não herdeiras, mas escravas? Por que tem pessoas que preferem a sujeição servil? Por que tem pessoas que ainda assim não querem viver pelos méritos de Cristo e sim pelos seus próprios? Por que tem pessoa que prefere ser escrava? Isso é o que Paulo vai dizer nos versículos de 8 a 11. Por que, meus irmãos, que ainda assim tem pessoas que preferem ser escravas? Bom, vamos aqui pontuar algumas causas. Primeiro, a língua que Paulo usa nos versículos de 1 a 7, a linha de raciocínio dele é comparar aquele que vive sob a lei a um herdeiro menor. Irmãos, isso aqui tem total relação com o conceito de imaturidade. Aquilo que caracteriza a vida da pessoa que vive por mérito, sabe o que é? Imaturidade. A pessoa imatura é alguém que, por ser imatura, não tem capacidade de assumir responsabilidades. Tem pessoa que gosta de ser imatura porque a gente nunca dá uma grande responsabilidade a alguém que não tem condição de assumir. E é exatamente assim que funciona na nossa vida com Deus. Ser imaturo na vida com Deus implica, por exemplo, que ninguém vai te dar a responsabilidade de comandar um trabalho, por assim dizer.
E ser imaturo implica na responsabilidade da pessoa não poder ser responsabilizada pelos atos dela. Então, ser imaturo é uma coisa confortável. Ser imaturo significa, essa pessoa não responde por ela mesma. Então, tudo que acontece é porque alguém... Quer ver só? Digamos que o seu filho ou a sua filha chegue em casa falando palavrão. Qual é a primeira coisa que você vai perguntar para o seu filho quando você ouve aquela palavra cabeluda assim e arrepia inteiro? Qual é a primeira coisa que você vai perguntar para o seu filho ou para a sua filha? Onde que você aprendeu? E por que a gente faz essa pergunta, irmãos? Por quê? Porque a gente pensa assim, meu filho não teria capacidade de aprender isso sozinho. Isso não é uma coisa dele. Alguém ensinou para ele. É engraçado que mesmo as crianças mais... A gente usava esse termo há um tempo atrás aí, né, há uns bons vídeos, as crianças mais sapecas. Mesmo os pais de criança sapeca não acreditam que o seu filho é sapeca porque ele é sapeca. E sim porque ele aprendeu esse comportamento com outra pessoa. Aí o filho vai crescendo, e aí o filho vai ganhando maturidade, no sentido legal da coisa, faz 18 anos e tal, e aí ele pisa na bola, e aí ele faz um monte de coisa errada, e você olha para ele e fala assim, coitadinho, mas também maturo, não responde por ele mesmo, coitadinho, o cara tá lá, a vida toda foi desse jeito, é confortável. Então, as pessoas, irmãos, abraçam a teologia dos méritos, por assim dizer, porque isso é um atestado de imaturidade. E pessoa imatura é socialmente entendida como alguém que não tem capacidade de assumir responsabilidade. Então a gente fala assim, ai, coitadinho dele, né? Tudo bem que ele já tem 18 anos, 19 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas também a pessoa é uma criança. A pessoa não tem responsabilidade de nada. Não dá para ele ser culpado de alguma coisa, muito menos do próprio pecado, né? Poxa vida. Você viu que é cômodo isso? Agora, a palavra de Deus é algo que puxa você em direção à maturidade. O maduro é aquele que tem a coragem de dizer assim, não, eu errei mesmo, só que eu quero mudança. Agora, o imaturo fica na imaturidade dele como a gente fica lá na piscina boiando, sabe? Tomando um salzinho. É gostoso. Não é bom a gente não poder ser responsabilizado pelas coisas. Esse é o primeiro ponto, irmãos. E o que é interessante é assim, eu sempre digo isso, às vezes as pessoas ouvem as doutrinas calvinistas, né, sobre predestinação, sobre glória de Deus, sobre céu e inferno, e elas dizem, meu Deus, mas isso não é verdade. Quando você era imaturo espiritualmente falando, você era assim mesmo. Aí você vai crescendo, o que você vai aprendendo? Você vai aprendendo sobre a soberania de Deus, você vai aprendendo, mas a questão não é que você aprende só aqui. A questão é que você começa a ter consciência do rumo que o pecado na sua vida dá se você caminhar por ele. Não, eu posso, eu faço, eu aconteço. Aí você cai. Nos momentos de queda, você primeiro responsabiliza outros, aí você corta outros, aí você cai de novo, aí você corta. Quando não tem mais ninguém para cortar, a única coisa que tem que cortar é você mesmo. E aí é o momento da maturidade. Quando é que você vai aprender a viver assim, seu sem vergonha? É o que o apóstolo Paulo está dizendo para os Gálatas. Quando é que você vai ganhar maturidade para entender isso? Quando é que você vai sair desse mundo confortável e compreender que os méritos de Cristo apontam necessariamente para a não existência dos nossos? Ou seja, tem que tomar peito. Tem que amadurecer, gente. Nós temos que amadurecer. E se você pegar a história recente, por exemplo, da sua vida, da sua igreja, e etc, 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 você vai identificar pontos nos quais houve erro, nos quais houve equívoco, nos quais houve problemas, e a quem você vai culpar pela existência desses problemas? É porque a liderança antiga era ruim mesmo, né? Então teve que trocar. Ou então, porque... E na sua casa? E na sua vida? Então a culpa vai ser sempre dos outros? É isso mesmo? É aquele marido que eu tinha lá, pelo amor de Deus. Ou então aquela esposa lá, é duro de lidar. A pessoa que faz isso está se colocando no pedestal, né? No patamar. Não, gente, eu já sou tudo que eu posso ser. Mas as outras pessoas é que não me acompanham. Eu estou tão acima que as pessoas estão tão abaixo que não dá para acompanhar. Isso é
imaturidade, segundo Paulo. Imaturidade. Você é uma criança. Você é um bebezinho. Você é um herdeiro menor. Você tem e não sabe que tem e não tem condição de ter. Tem que amadurecer, gente. É confortável ficar imaduro, né? É confortável porque você só vai ficar olhando assim. Bom, eu não tenho capacidade de ensinar, então eu vou aprender. Mas quando que você vai, se finalmente chegar no ponto que você vai falar assim, não, agora eu estou pronto, agora eu estou. Quando que vai acontecer isso? Vai ficar sentadinho, vai ficar ouvindo, vai ficar... quando? Mas, gente, quando que isso vai mudar? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Versículo 8. Outrora, quer dizer, antes. Está vendo o advérbio temporal aí? Antes. Vocês não conheciam a Deus e vocês serviam a deuses que por natureza não são. Mas, versículo 9. Agora que conheceis a Deus... E aí Paulo volta. Ele diz assim, ou antes... Sendo conhecidos por Deus, você vê que interessante? Deus é que nos conhece, Deus é que nos ama, Deus é que vai na nossa direção. E quando Ele faz isso, aí eu consigo conhecê-lo, não é? Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Gente, Deus já se revelou, Deus já mostrou a vontade dEle, e nós estamos aqui insistindo num estilo de vida que já passou. E eu quero que você seja chamado a essa responsabilidade, porque nada vai mudar na sua vida, nada vai mudar na sua escola, nada vai mudar na sua casa, nada vai mudar na sua igreja, se você não der esse passo em direção à maturidade. Se você não der esse passo em direção a assumir a responsabilidade, dizer, eu não tenho méritos, eu não tenho, mas eu quero os méritos de Cristo para mim. E aí o versículo 10 vai dizer uma coisa interessante, olha só, guardais dias... e meses, e tempos, e anos. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? O apóstolo Paulo aqui está falando sobre o estilo religioso que era comum nas épocas onde a lei estava em vigor. Era respeitar os feriados, era se vestir de uma determinada forma, era ter a prática da circuncisão, tudo isso como sinônimo de vida sendo levada. Agora, isso que eu acho extremamente interessante. A vida da pessoa que tem mérito é uma vida extremamente externa. Ela não trata o interno, mas ela trata o externo. Então, a lei manda você vestir um determinado tipo de roupa. Então, eu visto determinado tipo de roupa. A lei manda o homem ser circuncidado. Eu sou circuncidado. A lei manda chegar a tal hora. Eu chego a tal hora. A lei manda sair tal hora. Eu saio tal hora. Não sai disso. Não sai disso. O trato interno não existe. O trato interno simplesmente deixado de lado. Mas os aspectos exteriores da lei eu cumpro todos. E por causa disso eu acho que eu cumpro a lei. Imaturidade. É você selecionar os pontos da lei e dizer, tá vendo? Eu cumpro. Só que aí, irmãos, nós vamos lembrar, né? Para você ser considerado desobediente, tecnicamente falando, quantos mandamentos você precisa descumprir? Quantos? Para você ser considerado um desobediente, quantos mandamentos você tem que descumprir? 1. E isso que é interessante, a pessoa que tem mérito, ela tenta compensar. Não, mas esse que eu descumpro, tem outros 20 que eu cumpro. Vida de imaturidade. É você querer, por exemplo, dizer para Deus que tudo bem você não ser nenhum homicida, tudo bem você não ser nenhum, sei lá, adúltero, mas as fofoquinhas estão lá. Tudo bem você honrar o seu pai e sua mãe, tudo bem, isso compensa o fato de você ser um adúltero. Isso compensa o fato de você não guardar o sábado e assim por diante. Gente, isso é imaturidade. Deus olha para isso e pensa, gente, é desobediência. Do mesmo jeito. É uma desobediência diferente, com consequências diferentes, mas é uma desobediência. Você acha que Deus vai fazer isso mesmo, realmente? Ele vai pegar assim a lei e vai falar, esse aqui sim, 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 sim. Ah, esse não. Não, mas tem tanto sim aqui que o não também já... Não é assim que Deus faz. Isso é imaturidade. E sabe por que é imaturo? Você já tentou convencer o imaturo que ele é imaturo?
O que o imaturo que não acredita que é imaturo vai dizer para você? Você já tentou convencer o seu filho, criança, que ele é criança? Você já tentou convencer uma pessoa que não tem condições de que ela não tem condição? Ela vai aceitar? Pois é, irmãos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Gente, eu já não sei o que eu faço com vocês. Vocês estão vivendo um estilo de vida que anula tudo aquilo que vocês aprenderam. É por isso que no versículo 11 ele fala assim: receio de vós tenha eu trabalhado em vão. Claro que Paulo não está dizendo que ele trabalhou em vão, tá? Paulo está dizendo que ele receia, ou seja, que ele tem medo, que ele está cogitando a possibilidade do seu trabalho entre os Gálatas ter sido em vão. E é exatamente assim, meus irmãos, que os ministros do Evangelho têm que se comportar diante das suas ovelhas. Porque, olha, o que Deus vai levar em conta não é perfeição. Não é o lugar que você sentou ou a hora que você chegou na igreja. O que Ele vai levar em conta é o trato interno do seu coração. Ou seja, se você está caminhando em direção à terra prometida ou não. E se você não está, e está tentando abraçar uma vida de mérito, Paulo dá um nome para isso: imaturidade. Herdeiro menor. Nós precisamos crescer. Se você é desses que está aí, achando que está tudo bem, porque você tem alguns pontos externos e não internos, nos quais você está se apoiando para dizer: não, eu sou uma pessoa boa, eu chego na hora. Eu tenho batido muito nisso, eu sei, né? Mas é que tem muita coisa, irmãos, que a gente pensa que funciona assim. Quem é você para falar comigo se você não chega na hora? É mais ou menos assim que o imaturo faz, entendeu? Então, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está colocando lá para os Gálatas. Gente, assim a gente trabalha em vão. Eu estou ensinando vocês que a gente não tem mérito. Vocês querem abraçar a vida do mérito, vocês querem ser escravo de novo. Tem que crescer, gente. Tem que crescer. Tem que amadurecer. Por isso, a pergunta para nós encerrarmos aqui a nossa aula, irmãos, é justamente essa. Se você chegou à conclusão que você está vivendo de maneira escrava, então isso tem uma explicação: imaturidade. Quando é que você vai tomar peito e decidir crescer? Quando é que o herdeiro menor vai se tornar maior, capaz de receber todos os tipos de bênção e de maldição da promessa? Quanto tempo isso vai demorar? Até quando você vai esperar? E aqui eu faço uma colocação que eu achei muito curiosa. Por exemplo, sempre que a gente fala de profissão de fé, não é? Ontem ainda eu estava tendo uma conversa sobre profissão de fé com algumas pessoas. O que você precisa para fazer profissão de fé? Alguns dizem assim: eu não estou preparado. Por que não? Eu preciso consertar algumas coisas antes disso. Rapaz do céu, pare com isso. O que você precisa para fazer profissão de fé? É você ter fé salvadora. Simples assim. Agora, por que a gente está adiando esse tipo de decisão, né? Não, eu quero ver direitinho. Não sei. Isso é imaturidade. Por que você não assume logo a responsabilidade? Não, é porque... Não, tem que pensar bem, né, e tal. Gente, não tem que pensar nada. Ou você é imaturo ou você é maduro. Ou você está caminhando em direção à maturidade, ou você vai ficar eternamente num estado onde ninguém vai poder atribuir responsabilidade alguma para você. Isso é viver escravo. Então vamos crescer, gente. Deus abençoe a todos nós e nos conduza à maturidade em Cristo Jesus. Amém. Vou passar a palavra.